Período de data FIFA, sem pré-jogo, sem pós-jogo, sem live, né, secando os rivais e sofrendo com o Fluminense, a gente vai falar de um assunto muito importante que é a SAF do Fluminense. Será que vai sair? Né? Quais são as condições? O que está acontecendo em relação à SAF? E a gente vai ver tudo isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense não volta a campo nesse meio de semana, a gente está no meio da insuportável data FIFA, né? Mas a gente tem assunto importante. Primeiro, uma notícia: Riquelme Felipe está praticamente acertado que vai renovar seu contrato. Quem sabe agora o Renato Gaúcho usa, né, esse grandíssimo moleque de Xerém, né, o Isaac já foi embora, e o Riquelme fica mais um tempo com o Fluminense, ou, né, é uma renovação para aumentar o valor de venda e tentar vender o mais rápido possível na queima de estoque de Xerém promovida pela diretoria do Fluminense. Mas também temos uma coisa extremamente importante que está acontecendo, que é a SAF, a futura e possível SAF do Fluminense. O Conselho Deliberativo do Fluminense marcou uma reunião para a próxima semana para analisar a proposta de SAF que o Banco BTG Pactual, lá do André Esteves, né, buscou investidores, e ele próprio vai ser um dos investidores, de acordo com as notícias que tem pipocado aí pela imprensa, tem pipocado pelas redes sociais. Né? O Central do Flu, né, publicou no Twitter outro dia que são 15 tricolores, né, 15 pessoas, 15 cotistas em um fundo, né, que vai ser gerido pela LZ Esportes, né, uma holding da Lazuli, né, que é um fundo de investimentos e tal. Desses 15 tricolores, e eu não vou dizer que todos são tricolores porque eu não sei, eu sei que o André Esteves né, não sei se todos serão tricolores, mas são investidores, gente. E aí a gente tem que começar a separar, né, as coisas. Né? O cara é flamenguista, vai investir no Fluminense. Se ele entender que ele vai ter lucro, vai. E o Fluminense vai ter esse dinheiro, se for bem administrado, vai ter um grande elenco, vai ganhar títulos, vai bater de frente com o Flamengo, como tem batido, mesmo com esse disparate todo de grana. Né? Então vamos começar a parar com essa bobagem. A princípio dizem que são 15 tricolores, né, bilionários, né, que vão ter as cotas. E que lá na frente, né, tem o projeto de cotas menores para tricolores não tão abastados, certamente muito mais abastados que eu, que também serão donos de parte, né, do futebol do Fluminense. O Central do Flu ainda disse que Mário Bittencourt vai ter um cargo importante. Eles não dizem, não cravam que o Mário Bittencourt vai ser o CEO da empresa, mas que vai ter um cargo importante. Bom, gente, se for um cargo na área jurídica, ok. O Mário é um muito bom advogado, tem uma trajetória no futebol, uma trajetória no Fluminense como advogado, muito bacana, e não vejo nenhum problema, ou melhor, até vejo problema, uma questão ética, né? Ou seja, eu estou vendendo o clube e eu vou ter um cargo, passa para as pessoas, o quê? Eu só vou fazer isso se eu tiver isso. Sabe? Talvez não seja isso que esteja acontecendo, mas as pessoas, inclusive aqui na Bahia, né, que não são torcedores do Fluminense, mas que acompanham o futebol como um todo, já teve gente falando, mas como é que é essa SAF do Fluminense? O Mário Bittencourt vai vender, mas para vender tem que ter um cargo? E eu falei, olha, ninguém sabe, ninguém viu isso, né, isso é especulação, mas é o que se especula. Né? Muitas vezes já se perguntou isso a ele disse que ele não condiciona, mas que ele se sente capaz de ser o CEO e tal, não sei o que. Eu quero dizer que no futebol eu não concordo, aliás, eu não concordo com a participação do Mário de forma nenhuma pela questão ética. Né? A questão lá do Marcelo Paz no Fortaleza é um exemplo muito claro disso. Para mim é falta de ética, né? Eu vender e eu ser o chefão, vamos dizer assim, da empresa formada a partir da minha venda. E mesmo que não seja o chefão, que seja algum outro cargo importante. Mas no futebol, sobretudo, né, um cara que contratou Ourinho, Lucão do Break, Egídio, Danilo Barcelos, Henrique em finalzinho de carreira. Henrique era um grandíssimo jogador quando era novo, né, mas no finalzinho de carreira ainda trouxe Casares, trouxe... Quem mais que ele trouxe? A Bobadilha, Abel Hernandes, Marrone, Caio Paulista, Cris Silva, Renato Augusto, Gabriel Pires, Douglas Costa, Terãs, Antônio Carlos,
agora recentemente Soteldo, René. Gente, como uma pessoa, né, um presidente do clube que passou a ser também vice-presidente de futebol e, portanto, responsável pelas contratações, contrata tanto jogador desse tipo, desse nível, né, e vai cuidar do futebol no ambiente teoricamente profissional, porque aí tem outra coisa. Nem toda SAF é profissional, basta ver a 777, que a torcida do Vasco encheu a boca para falar urubu otário, a 777 tem dinheiro pra caralho, não tinha dinheiro pra caralho, quebrou o Vasco não consegue vender a SAF, porque para vender precisa da anuência da 777, a 777 não vai permitir se ela não receber o dinheiro que ela investiu de volta. Então o Vasco está lá encalacrado, antecipando receita para deixar os salários em dia, uma hora não vai ter mais receita para antecipar. E aí, o que acontece? Então SAF não é obrigatoriamente uma questão profissional, ela precisa ser. A do Fluminense precisa ser. Né? Ter um fundo com 15 tricolores, não, eles não vão ficar tirando dinheiro do bolso e botando dentro do clube. Eles vão botar uma grana e vão querer ter um retorno. Não adianta a gente ficar criando ilusão que a SAF resolve todos os problemas. Uma SAF competente, ou seja, diferente da do Botafogo e da do Vasco. A do Botafogo ainda deu resultado, deu um título brasileiro, um título da Libertadores, inédito para o clube. Mas esse ano já está fora da Libertadores, não foi nem para a Taça Rio no Campeonato Carioca, já está fora praticamente do Campeonato Brasileiro, restou a última esperança, a Copa do Brasil. Então, e essa coisa de vende para lá, vende para cá, vai para o Lyon, volta, o Lyon diz que o Botafogo está devendo, o Botafogo diz que o Lyon está devendo, uma confusão danada, ninguém sabe o que vai acontecer. Nem Vasco, nem Botafogo vão desaparecer do mapa. Não vão, porque tem uma torcida gigante que vai segurar a onda. Não tem o gigantismo da torcida do Flamengo ou do Corinthians, mas são torcidas grandes que seguram a onda do clube. Então SAF não é solução de qualquer jeito. Precisa ser profissional e ter o Mário Bittencourt com todas essas contratações no currículo passa muito longe do profissionalismo que pelo menos eu, enquanto torcedor, quero nas contratações. E o que deve ser a SAF do Fluminense? Administração financeira competente, e aí tem pessoas do mercado lá que vão fazer isso, que sabem fazer isso, pagamento das dívidas, fazer com que o Fluminense tenha tecnologia e um scout que efetivamente funcione para buscar talentos no Brasil e fora dele, por um custo acessível, para que tenha retorno técnico e depois financeiro, como a gestão Mário acertou, por exemplo, com Arias, que foi comprado por uma mixaria e vendido, infelizmente, por um preço muito abaixo do que o futebol dele vale, mas já com uma idade que o valor vai diminuindo. Então, a SAF ela precisa trabalhar muito bem na organização, fazer com que Xerém produza quase que de maneira fordista, é brincadeira o fordismo, mas que produza muitos jogadores que deem retorno técnico e financeiro. E que não venda, que não se desfaça dos jogadores de Xerém, como a gestão Mário Bittencourt fez. Esquerdinha foi embora por $600 mil. Você vê, um jogador lateral esquerdo que passou por todas as seleções da base, foi embora por $600 mil. O Jefté não servia para o Fluminense, mas vai servir para o Palmeiras. E aí esse tipo de contratação do Palmeiras é que a SAF do Fluminense, se ela realmente vier, ela vai precisar observar o mercado, ver aquele jogador que tem condição de encaixar no elenco, dar retorno técnico, conquistar títulos e depois ser vendido. E na base, produzir jogadores para que eles façam isso, como também faz o Palmeiras. O caso do Estevão, o caso do Anderson, agora vem o Luigi, vem o Alan, e o Palmeiras já teve o Gabriel Jesus, que produz, o moleque dá resultado no time principal, dá retorno técnico, conquista título, e aí depois é vendido por uma grana imensa, bufando os cofres do clube e, obviamente, trazendo retorno financeiro para os investidores. Então, diz também o Central do Flu, como eu falei, o retorno esportivo antes do retorno financeiro, aí até a página 2, irmão? Os investidores vão botar dinheiro e vão ter um prazo aí para começar a retirar esse dinheiro. Ninguém vai... Então, junto, vou dar o dinheiro pro Fluminense, a fundo perdido. Ninguém vai fazer isso. Então, pode ser que durante um tempo, beleza,
né, organizar a casa, né, modernizar Xerém, modernizar o scout, fazer com que o Fluminense tenha um elenco forte, né, por uma folha salarial adequada, né, fazer com que as receitas cresçam mais do que as despesas, né, então a receita cresce aqui, a despesa cresce aqui e a dívida desaba. Isso foi o que o Flamengo fez lá em 2013, mas eles vão querer ter retorno. Então, se não tem retorno no primeiro, no segundo, terceiro ano, e aí, como é que fica? Né? Eles vão querer e precisar ter retorno do dinheiro que eles investiram. Ninguém está fazendo caridade com o Fluminense. Parem de achar que vai vir um shake. Né? Eu ouvia muito isso num fórum que depois virou uma fábrica de fascistas. Né? Que vamos vender para a Arábia, não sei o que, como se o cara não quisesse um retorno financeiro também. Né? Opa, olha lá, eu amo o Fluminense, olha lá, e bota dinheiro lá. Não, não vai. Então esquece isso. Né, o resultado esportivo pode ser priorizado no primeiro momento, sim, porque ele vai trazer premiações, ele vai trazer valorização dos ativos, vendas melhores para o exterior, vai trazer aumento de torcida, embora as pesquisas dizem, né, o Fluminense foi campeão da Libertadores, a torcida diminuiu, só, né, aquele instituto que ex-Ibope para falar uma bosta dessa. Mas vai trazer aumento de torcida, aumento de venda de produto, aumento de sócio-torcedor, aumento de bilheteria. Então o Fluminense só tem a ganhar tendo resultados esportivos, e os investidores também, né, vão ter o retorno financeiro dos seus investimentos, né, que é tudo ou a maior parte do que eles querem. Né, sendo tricolores, óbvio que eles também querem títulos. E por fim, e não menos importante, né, o valor, que nem foi o Central do Flu, mas rodou pela internet inteira, um valor de 6 bilhões na SAF do Fluminense. Eu vi até torcedor adversário falar, porra, não vai dar nem para competir desse jeito. Gente, 6 bilhões em quanto tempo? 6 bilhões iniciais, aporte inicial, né? Vão comprar 6 bilhões e ainda vão ter a responsabilidade de investir determinados valores ao longo do tempo, ou são 6 bilhões, por exemplo, em 10 anos, o que significam 600 milhões por ano. A gente precisa saber disso, e a gente não sabe, então não dá para a gente ficar especulando, como eu tenho visto muita especulação, gente dizendo que é picaretagem, e aí, gente, eu não estou dizendo que... Eu não vou usar o termo picaretagem, mas é direito da pessoa usar, ou não, né? Não sei, juridicamente, mas gente que diz que é picaretagem, gente que fala, nossa, é muito dinheiro, o Fluminense vai ser o mais rico do Brasil, a gente precisa ter calma, né? Porque nem tudo é como parece. A gente precisa saber, são 6 bilhões mesmo? Em quanto tempo esse investimento vai ter que ser feito? É aporte inicial e depois ainda tem mais investimentos? Né? Vai ter realmente um IPO, né? Quer dizer, a abertura de capital dessa empresa, né? Para que outros tricolores também possam ser donos e aumentar o investimento no clube ao longo do tempo? Como que isso vai ser feito? Tudo isso a gente precisa saber e a gente não sabe, ninguém sabe a não ser o fundo, né? A LS Sports, os investidores, os 15 investidores e certamente o Mário Bittencourt e sua equipe sabem do que está acontecendo e na semana que vem todo mundo vai saber o que consta na proposta de SAF. Né? Mas cuidado com Andor, né? Porque sei lá o que é de barro, tem lá um ditado desse, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não criar uma convicção equivocada, né, em cima disso. Tanto de achar que é muito, como de achar que vai ser diluído em 50 anos e não vai ser absolutamente nada. A gente precisa saber, na semana que vem, a gente vai saber exatamente qual é o valor, né, a ser investido, né, qual é o aporte inicial, qual é o aporte periódico que vai ter que ser feito, como que fica a questão das dívidas, como que fica Xerém, futebol feminino, clube social, vai entrar tudo nesse clube social, esportes olímpicos, vai entrar tudo nesse bojo, ou é só o futebol? Acredito que seja só o futebol. Né? Então, a gente precisa saber disso. 6 bilhões, dependendo do contexto, é muito bom. 6 bilhões nesse contexto que é muito bom e bem administrado, é sensacional. Agora, por quanto tempo isso vai ser, a gente precisa esperar para a gente saber aquilo que vem envelopado
nessa proposta, para a gente não ficar fazendo um discurso nas redes sociais contrários à SAF. Eu sou super favorável à SAF há muito tempo. Eu sou super favorável à SAF sem Mário Bittencourt, e aí não tenho nada pessoal contra o Mário Bittencourt, eu acho antiético, né, o presidente que vende ganhar um cargo porque vendeu, ou que não seja porque vendeu, mas vendeu e ganhar um cargo, que a gente, dependendo do cargo, a gente não sabe ou sabe que ele não tem competência. Então, pessoal, a SAF está nesses termos. Na semana que vem a gente vai ter reunião que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube do Fluminense, pela Flu TV. É importante que todo o tricolor, sobretudo o tricolor que é sócio, acompanhe isso para poder se esclarecer, né, com as questões lá. É óbvio que não vai ter muita voz da oposição na reunião do Conselho Deliberativo, mas a leitura da proposta, né, dá para muita gente ter a ideia. Por exemplo, se falar 6 bilhões, né, eles vão ser donos do Fluminense, em 20 anos eles vão investir 6 bilhões. Porra, cara, na moral, não vale. Não vale, 300 milhões por ano. Isso o Fluminense já tem receita maior que essa, e esse ano com receita não recorrente do Mundial, só a receita do Mundial já bate esse valor, não vale a pena. Então a gente precisa ter calma quando o santo é de barro, agora eu lembrei, para a gente não tomar posição para um lado ou para o outro de maneira equivocada e passar para vocês, né, a impressão de que tá bom ou de que tá ruim e no final das contas ser outra coisa, beleza? SAF sim, com Mário não, meu voto. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.